Se você parar de aceitar qualquer pensamento, parar de reagir a tudo e começar a observar antes de entrar nesses pensamentos negativos, nessas emoções automáticas, nessas reações que surgem sem você perceber, você já vai perceber uma coisa. Você não perde o estado de uma vez. Você vai entrando em outros estados emocionais como preocupação, dúvida, irritação, insegurança, sem perceber. E aí quando vê, já saiu completamente daquele estado mais tranquilo, mais confiante, mais alinhado que você queria manter. E só para deixar isso muito claro, quando eu falo de estado, eu não estou falando de nada complicado. Estado é simplesmente como você está por dentro naquele momento. É o que você está pensando, o que você está sentindo e como você está enxergando a situação. Por exemplo, tem dias que você acorda leve e tudo parece mais fácil. Isso é um estado. E tem dias que você acorda preocupado e tudo parece mais pesado. Isso já é outro estado. E o problema é que isso muda o tempo todo sem você perceber. E foi exatamente isso que eu comecei a observar em mim. Eu comecei a perceber isso comigo em situações muito específicas. Não era quando algo grande acontecia. Era coisas pequenas. Tipo assim, eu estava bem, tranquila, e via um pensamento simples. Tipo, e se isso não der certo? E antes eu nem questionava esses pensamentos. Eu aceitava e começava a continuar com ele. Pensava mais sobre aquilo, criava cenários, imaginava coisas dando errado. E quando eu percebia, já estava completamente insegura, sem nenhum motivo real. Só porque eu entrei naquele pensamento e continuei nele. Outro exemplo que me chamou muita atenção foi quando eu comecei a perceber minhas reações internas. Não externas, internas. Às vezes, alguém falava alguma coisa e por fora eu ficava quieta. Mas por dentro, eu já estava irritada, já estava julgando, já estava criando uma história na minha mente. E isso também muda o estado, mesmo que ninguém veja. Porque o estado não é algo que você demonstra, é o que está conectado dentro de você. Outro ponto foi que foi um clique para mim, foi perceber o quanto a gente responde mentalmente o tempo todo. Alguém fala algo e você continua a conversa na sua cabeça. Responde mentalmente, discute mentalmente, se explica mentalmente. E quanto mais você faz isso, mais você se envolve naquela emoção. Mais você entra naquele estado e quando vê, já está completamente tomado por aquilo. E foi aí que eu entendi algo que mudou muito pra mim. O erro não é só o que você faz, é o que você aceita continuar dentro da sua mente. Porque nem todo pensamento precisa ser seguido, nem toda emoção precisa ser alimentada, nem toda situação precisa de reação interna. Mas a gente foi acostumado a entrar em tudo. O pensamento vem, a gente acredita. A situação acontece, a gente reage. Alguém fala, a gente absorve. E isso cria um efeito em cadeia. Você entra num pensamento, ele muda a sua emoção. A emoção muda sua forma de enxergar as coisas. E quando você percebe, já está vivendo outro estado interno completamente diferente, como ansiedade, dúvida, irritação, preocupação, sem nem ter escolhido isso. E isso acontece várias vezes ao dia. E o mais perigoso é isso. Parece normal. Parece que simplesmente aconteceu. Mas não aconteceu. Você entrou naquele pensamento, continuou aquela emoção e permaneceu ali sem perceber. E foi aí que eu comecei a testar algo diferente. Em vez de tentar controlar tudo, eu comecei a fazer uma coisa simples.
eu comecei a interromper. O pensamento vinha, eu não continuava com ele, parava. A reação vinha, eu não alimentava aquela emoção. Sem brigar, sem forçar, só não seguindo aquilo. E isso começou a mudar muito rápido, porque o estado não se sustenta com força, ele se sustenta com direção, com o que você escolhe continuar dentro de você. E quando você para de entrar em qualquer pensamento, em qualquer emoção, em qualquer reação automática, você começa a permanecer mais naquele estado que você quer, sem esforço, sem tensão, só por não se perder. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Você não precisa sustentar o estado o tempo todo, você só precisa parar de sair dele o tempo todo. Isso muda completamente o jogo. Se você já passou por isso, me conta aqui nos comentários. Você percebe quando entra nesses pensamentos e emoções? Ou você só percebe depois que já está completamente envolvido? Eu vou gostar muito de ler a sua experiência. E a gente se vê no próximo vídeo.